noite! O Jornal Nacional está começando em edição especial com o tema Tutela de Urgência. E agora passo a vez para a nossa repórter Keila. A tutela de urgência é um dos tipos de tutela provisória, sendo um pedido realizado ao juiz com o objetivo de antecipar, decidir de alguma forma mais urgente dentro de uma ação. O caput do artigo 300 do Código do Processual Civil fala sobre a probabilidade do direito. E para que exista a tutela de urgência, é necessário dois requisitos. O primeiro, a probabilidade do direito, e o segundo, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito, ela fala sobre uma ocasião que realmente é aceitável, que pode acontecer e que é possível o direito daquela determinada pessoa. Sendo assim, existem reais motivos para que a ação seja aceitável, ou seja, o fato é mais provável do que improvável. Keila, muito obrigado pela excelente explicação. E agora o nosso correspondente Geber tratando os parágrafos do artigo 300. Boa noite. Dando sequência ao discorrimento sobre a tutela de urgência, onde nossa amiga Keila Martins já relatou sobre o caput do artigo 300 do CPC, vamos agora falar sobre o mesmo artigo, porém o parágrafo 1º, onde diz o seguinte: para a concessão de tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea, para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. O que esse parágrafo quer dizer? Em resumo, é a prestação de caução idônea prevista nesse artigo condicionado ao deferimento de tutela de urgência. A caução é contra cautela, cuja finalidade é evidente que, caso a medida venha a ser revogada ou perca sua eficácia, ela garante o ressarcimento de eventuais danos, onde o juiz, ainda sem todos os elementos para proferir uma decisão definitiva, sentirá-se mais seguro se o autor prestar caução. Em qualquer fase do processo em que a medida seja concedida, será sempre apreciada em cognição sumária e pode, ao afastar o perigo aos direitos do autor, trazer danos ao réu. Também no artigo 300, parágrafo 1º, é expresso em ressalvar a hipótese de a parte estar impossibilitada de prestar a caução por ser economicamente hipossuficiente. Sendo assim, o juiz não a exigirá pelo simples motivo da inviabilidade que a mesma seja feita, dada a condição da parte. Passamos agora para o parágrafo 2º, onde diz que a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificativa prévia. O parágrafo 2º possibilita ao juiz conceder liminarmente a tutela de urgência ou após justificação prévia, quando verificar que a parte contrária, sendo cientificada da medida, pode torná-la ineficaz. No processo executivo, ou na fase de cumprimento de sentença, por exemplo, antes mesmo da citação do executado, o juiz defere a medida liminar de arresto, uma vez que, além da probabilidade do direito certificado no título executivo, há receio de que a parte contrária, tomando conhecimento do processo, possa desaparecer com os bens, tornando ineficaz a medida. Por fim, elencamos agora o parágrafo 3º, onde diz que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O que esse parágrafo quer nos transmitir? O parágrafo 3º estabelece o pressuposto negativo da tutela, qual seja o perigo de irreversibilidade do provimento. Sendo lastreada em cognição sumária, a tutela provisória deve ser passível de revogação posterior. No entanto, existem situações nas quais, não obstante a irreversibilidade do provimento a ser concedido, a urgência é tão grave que a espera pela cognição exauriente é capaz de inviabilizar a própria utilidade da medida. É um caso de irreversibilidade para ambas as partes, na qual deve o julgador tendenciar a proteger aquele que, não possuindo o bem da vida naquele momento, sofrerá maior impacto. Nesses casos,
a jurisprudência entende plausível a mitigação desse requisito negativo, sob a égide do princípio da proporcionalidade. Terminamos aqui de ressaltar os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil, onde daremos continuidade com os nossos amigos nos demais assuntos. Muito obrigado pela atenção, até mais, uma boa noite. Geber e sua voz eloquente. Agora contamos com a participação da nossa jovem repórter Carla, que irá tratar sobre o artigo 301 do Código de Processo Civil. A tutela cautelar de urgência, ela tem como finalidade assegurar o não perecimento de um direito referente ao pedido principal, através de uma medida protetiva. Essas medidas, elas estão elencadas no artigo 301 do CPC, todavia é um rol exemplificativo, mas as que estão elencadas são chamadas de cautelares nominadas e vão ser propriamente o arresto, o sequestro, o arrolamento de bens e o registro do protesto contra alienação. O arresto vai ser a possibilidade de assegurar a possibilidade de apreender bens, né? Então, o credor, ele tem medo que o devedor acabe com seus bens e não tenha bens o suficientes para pagá-lo, por exemplo. Então, ele vai pedir o arresto, que vai ser basicamente a apreensão de bens suficientes para pagar aquela dívida. O sequestro vai ser também nesse sentido, só que vai ser um bem determinado. Já o arrolamento vai ser na possibilidade de enumerar os bens, né? Enumerar os bens que integravam o patrimônio da parte contrária antes da medida ser requerida e basicamente vai passar para um depositário cuidar desses bens. Então, por exemplo, um herdeiro que tem receio dos demais herdeiros acabarem com o bem, ele pode pedir o arrolamento de bens. E por último, o registro, né? Registro do protesto. O juiz ele pode requerer que seja registrado no cartório de registro de imóveis esse protesto contra alienação, para que todos tenham interesse em adquirir aquele bem, eles tomem conhecimento dessa medida. Então, para prevenir eventuais terceiros adquirentes do bem. Nossa jovem repórter derramou todo o seu conhecimento. E agora, a nossa repórter Grazi, não menos importante, porém com um assunto de extrema relevância, o artigo 302 do Código de Processo Civil. No artigo 302, no caput, diz as situações em que uma parte deverá responder pelo prejuízo causado à parte adversa. Situações essas que são: sentença desfavorável, tutela de urgência concedida em caráter antecedente e quando a parte que for concedida não mencionar os dados para citar a outra parte em 5 dias, também quando cessar a eficácia ou quando o juiz decidir sobre decadência ou prescrição da pretensão do autor. Diz também no parágrafo único que a indenização poderá ser nos mesmos atos sempre que possível. Isso foi bem resumidamente, mas exatamente o que o artigo diz para a gente, de acordo com o Código de Processo Civil, como foi dito, artigo 302, independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se a sentença lhe for desfavorável, obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias. Ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal, ou o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor.
E o parágrafo único diz: a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Agradeço a bela explicação de nossos repórteres. Resumidamente, nós vimos que a tutela de urgência pode ser cautelar, ela pode ser antecipada, existe também a tutela de evidência, além de pedidos liminares próprios para cada tipo específico, que vem descrito expressamente no nosso Código Civil. Mas e aí? E quando a tutela de urgência for antecipada antecedente, antecipada incidental ou cautelar mesmo, antecedente ou cautelar incidental? Esses termos incidental e antecedente se referem ao momento em que a tutela é requerida no processo. Ou seja, se a tutela foi requerida logo no comecinho da demanda, quando ainda não existia uma ação, essa tutela é antecedente. O próprio nome diz, antecede a ação. Se a tutela for requerida no decorrer do processo, ou seja, quando já existe uma ação, essa tutela é incidental. Agora, temos a estreia da nossa nova novela, A Volta dos Que Não Foram. Boa noite para você e até amanhã.